Boa noite. Hoje eu não vou Ansiosa? atrasar. Boa noite, tu tava ansiosa, hein? Eu lá na Viu? farmácia, É que eu deixo aberto no PC. Fica quieta. eu só pensando, a garota tá ansiosa, né, Dá uma- gente? Sempre esqueço que o link é sempre o mesmo para todo mundo, só muda o horário. É. Aí eu deixo aberto no PC e esqueci, saí correndo. Então, eu vi que tu entrou e saiu, eu falei, eita, a bicha viu que tava na aula errada. Ah, tu só ia ter uma aula de coração, de novo, só que comigo agora vai ser de doença, lá era de anatomia, entendeu? Mas coração é igual. Ah, não, eu queria ver aquela outra do laboratório. Qual do laboratório? A que você comentou. Ah, das crianças, que não é criança, né? É criança grande, mas criança. Eu falo das crianças porque ainda é escola. É, eu faço cada coisa, cara. No meu armário aqui rola uns negócios, tipo assim, um pulmão de garrafa PET, bexiga. No meu armário rolam umas coisas que eu faço, assim. Eu imito Billy, eu faço uns bagulho assim, dentro de casa, para dar aula. Sensacional. Legal. Vamos lá, vai. Aula. Aula, aula, aula. Olha, acho que é sexta-feira, né? As últimas aulas, e eu tô tão preocupada com outras coisas, né? Que eu tô aqui me divertindo dando aula. Mas vamos lá. Vamos falar de doença cardíaca hoje. Deixa eu ver quantos tem já, se já chegaram. Quantos tinha na outra aula, gente? A sala estava cheia? Como é que estava a aula antes da minha? Tinha bastante gente? Então tem uns atrasadinhos ainda, mas já tem meia dúzia, já dá para eu começar, porque é 7 mais comigo, né? Ó, a Lidy tá falando que tinham 12. Então, é 7 comigo, então vocês estão na metade da sala, mas é injusto com quem chegou na hora, né? É isso que eu penso, que é injusto com quem cumpre o horário, né? Então vamos ser justos, né? Vamos falar de doença cardíaca. Vamos lá. Esfria, a gente começa a tomar um negocinho, né, gente? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é o coração. Todo mundo sabe. Além de todo mundo saber, todo mundo sabe qual é a função do coração, né? Quando vocês tiveram aula, o módulo passado de anatomia, vocês aprenderam que o coração é um órgão oco, né, muscular, e que serve para fazer com que o seu sangue circule pelo corpo inteiro, né? E por que é que eu preciso fazer com que o sangue circule pelo corpo inteiro? Porque é através desse sangue que eu tenho a liberação de nutrientes e oxigênio para as minhas células, né? Então é por isso que eu preciso que o sangue circule o corpo inteiro. Até aí, tudo muito bem. Qual que é o grande problema? A gente não cuida tão bem assim dele, né? Os nossos hábitos, né? Os hábitos da sociedade em geral, nos levam a desenvolver patologia no aparelho cardiovascular. E aí, quando eu falo do aparelho cardiovascular, eu estou falando do coração e dos vasos, né? É óbvio que se eles estão interligados, tá? Se eles estão interligados e é um sistema fechado, porque a circulação dos mamíferos é um sistema fechado, ou seja, não existe nenhuma válvula de escape, então o sangue ele fica restrito a capilar, coração, capilar, vaso, coração, capilar, vaso, coração, capilar, vaso, coração. Ele é sistema fechado. Então, qualquer um desses lugares que apresenta algum problema, eu acabo desenvolvendo uma doença, né? Também tem pessoas que já nascem com um problema cardíaco, né? Às vezes tem má alimentação da mãe, ou tem problema de má formação mesmo fetal,
né? Alguma coisa que aconteceu durante a gravidez, aí a criança nasce com uma doença cardíaca congênita, já nasceu assim. Mas 95% das doenças, das patologias cardíacas são adquiridas conforme vai passando os anos de vida, tá? Conforme os nossos anos de vida vão passando, eu vou desenvolvendo afecções, né, cardíacas. Então, o que é a doença cardíaca? Tá? Ou doença do coração, ou seja, o título da unidade, né? É qualquer afecção que dificulte ou impeça uma boa circulação no organismo. Então, qualquer coisa que impeça, tá? Qualquer doença. Oi, boa noite. Falei que vão chegando? Falei que vão chegando, né? Vamos chegando, é isso aí. Vamos chegando. Qualquer doença, qualquer problema que impeça a circulação sanguínea, a gente chama de doença cardíaca, tá? Boa noite, Bárbara, também. Isso aí, boa noite. Seja bem-vinda, Bárbara. Eu sei que você não estava bem para assistir a aula, eu sinto muito, mas que bom que você está de volta, né? Segue a vida, né? Que bom que você está de volta. Fico feliz. Vamos lá. Então, qualquer coisa que seja no coração ou que prejudique essa... Faz parte, Bárbara, faz parte. Infelizmente, mas faz parte. E a gente precisa, às vezes, aprender a lidar com as coisas, né? É a vida, né? Não é só coisa boa que tem na vida. E a gente precisa ser forte. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Então, toda vez que eu tiver algum problema no coração, no vaso em si, ou no coração, ou no vaso, que possa trazer um mau funcionamento da minha bomba, que é o coração, eu tenho uma doença cardíaca, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante falar. Porque, às vezes, quando eu falo doença cardíaca, vocês podem pensar que a doença tem que estar estruturalmente no órgão, no coração, e não é assim. Tá? Não é só no coração. Doença cardíaca interfere no trabalho cardiovascular, mas não necessariamente acontece só no coração. Nesse conjunto, se qualquer problema vem acontecer, a gente acaba chamando de doença cardíaca, tá? Fazendo parte do sistema cardiovascular. Aí, vamos para o que é natural. É natural que, conforme você vai envelhecendo, óbvio, as células vão envelhecendo. E, óbvio, os seus vasos vão perdendo a vitalidade. Aí vocês também viram, né, lá no módulo passado, vocês viram que... A Cris já escreveu, é só ladeira abaixo. Pois é, vocês perceberam que toda aula que eu falo que velho é uma jossa, né? Mas que eu quero ficar velhinha. Vocês já se ligaram nisso, né? Toda aula eu falo, porque velho é uma jossa. Jossa que eu quero dizer que, tudo dá problema, mas que eu vou morrer bem velhinha. Eu falo sempre isso, eu quero ficar velhinha e chata. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai ficando mais velho, assim como, né? Assim como acontece por fora, acontece por dentro. Então, assim, as células vão perdendo vitalidade, vão ficando mais enrugadinhas, vão perdendo a elasticidade. Isso é o que acontece, por exemplo, com a nossa pele, é o que a gente vê. Mas isso também acontece com os nossos vasos sanguíneos. Vocês estudaram no módulo passado que os vasos sanguíneos, eles são principalmente artérias, elas são elásticas, elas têm músculo, elas têm uma camada muito mais espessa do que da veia. Por quê? Porque ela suporta a pressão do jato de sangue que sai do coração, né? Porque todo vaso que sai do coração é uma artéria, né? Então, ela tem
Ó, já estão me zoando, só não vale bater com a bengala, vovó Ana Teles. Eu vou ficar velhinha e vocês vão ver. Deixa, vai ser vovó Ana Teles. Que demore bastante para minha filha me dar um neto, mas, ó, vai ser vovó Ana Teles, vocês vão ver. Você achatona. E ainda se eu encontrá-lo no meu, ainda vou dar-lhe com a bengala. Falar, você! Ainda vou dar com a bengala. Vocês vão ver. Vai vendo. Vai vendo só se não. Bom, então. E aí, o que é o grande problema, né? Coração tem o quê? Válvula. Válvula. Tem nos vasos também. Então dá problema. A gente come bem? Então, dá problema. Perde a elasticidade, não perde? Então, perde também o controle? Porque quem controla a pressão sanguínea é o vaso. Se você tem um problema de vaso, você tem problema... Opa, deu para entender? Então, vai ficando tudo muito complicado, né? Então, isso acontece normalmente com as pessoas mais velhas e também com as que têm histórico familiar de doença cardíaca, né? Normalmente, quando uma pessoa teve infarto na família, outras também tiveram, ou seja, já existe uma predisposição para o desenvolvimento de doença cardíaca e isso precisa ser levado a sério. O que acontece na maior parte das doenças cardíacas é que elas impedem o fluxo normal do sangue. E aí, se não está batendo direito, não está tendo fluxo normal, poxa vida, se não tem fluxo sanguíneo, aí começa a fazer o quê? Lembra quando vocês estudaram vasos, que junto dos vasos sanguíneos passam também os vasos linfáticos? Aí começa a acumular líquido pelo corpo, começa a dar problema em tudo quanto é lugar. Então, eu posso falar que doença cardíaca pode ser de 4 tipos diferentes, tá? Assintomática, a pessoa nem percebe. Ela pode ser leve, mas a pessoa já percebe. Ela pode ser moderada ou ela pode ser grave, tá? Ou ela pode ser grave. Então, aqui só para lembrar para vocês qual é a estrutura anatômica de um coração, né? O coração é um órgão oco, né? Que tem 2 câmaras superiores e 2 câmaras inferiores, né? Que entre as câmaras superiores a gente chama de átrio, as inferiores de ventrículo, que a gente tem aqui no meio uma camada muscular, assim como eu tenho, né, em todo o coração, mas aqui no meio eu tenho uma camada muscular que impede que eu tenha mistura de sangue do lado direito com o lado esquerdo, porque um dos lados manda o sangue para a pequena circulação para oxigenar, e esse é o lado direito, né? O sangue sai do lado direito do coração e vai direto para o seu pulmão para poder oxigenar. Depois ele retorna para o coração, só que aí retorna para onde? Para o lado esquerdo. E do lado esquerdo ele sai para circular o seu corpo inteirinho. E lá, durante todos os tecidos, ele vai trocando os gases, ele vai deixando o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Isso tudo volta e cai de novo aonde? No átrio direito. No átrio direito, o coração bate, vem para o átrio esquerdo, para o ventrículo direito, o coração bate, vai direto para o pulmão e oxigena de novo. Volta, cai, vai, vem. Ou seja, isso é a circulação, né? Isso é circulação normal, de uma pessoa muito normal. A Cris está falando que ela se confunde na sequência. É porque, na verdade, eu consigo falar se eu estiver olhando, se não direito e esquerdo, eu sei exatamente como é que funciona, tá? Mas o de ficar falando, a minha cabeça vai diferente do que eu estou falando, às vezes. O que é importante eu mostrar aqui? Que os lados não se misturam. Se misturar, é doença, tá? Essas válvulas que eu tenho aqui, tricúspide, bicúspide, que é a mitral, elas precisam estar funcionando perfeitamente.
senão eu tenho doença. Que errou isso na prova do Caio. Então, né? Tem a tricúspide e a bicúspide, elas precisam estar funcionando direito, porque senão também é doença. Que o meu tecido pulmonar, ou o meu tecido pulmonar, o meu tecido, Jesus, cardíaco. A minha cabeça, gente, tá muito ruim. Eu vou até falar o porquê, tá? É porque minha mãe tá no hospital. E eu tô preocupada porque eu ainda não tive notícia. Então, como ela estava com falta de ar, ela não tá gripada, mas minha mãe tem efizema. E aí ela estava com falta de ar, e ótima época para ter crise, né? E aí, como eu ia dar aula, meu irmão foi levar ela no hospital. Só que quando chega no hospital falando que tá com falta de ar, eles mandam direto para a ala da Covid. Aí o que era só uma crise de enfisema, agora eu fico preocupada, porque ela tá no meio dos doentes, entendeu? A minha cabeça tá meio estranha, tá? Mas vocês, por favor, me perdoem. Obrigada, Paula. Mas é só preocupação, né? Porque você sabe que tá num lugar que tá todo mundo doente, então é só preocupação. Então eu tô meio estranho, tá? Mas é só isso. Tá tudo bem. Então, toda vez que eu tiver alguma inflamação ou qualquer problema no tecido muscular cardíaco, é uma doença. Toda vez que tiver uma inflamaçãozinha aqui numa válvula, é uma doença. Então, toda vez que eu tiver alteração na velocidade com que o coração bate, é uma doença. Toda vez que eu tiver, olha o tanto de coisa que pode acontecer, né? Então, a gente precisa saber como é que funciona, né? Obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente precisa saber como é que funciona, tá? Para depois a gente ver as doenças. Então, vamos começar com as doenças? Vamos lá. Antes de eu falar de doença, eu preciso saber o que você tem que fazer para não deixar estragar essa tua bomba aí. Porque pensa que isso aí é um sistema, é um circuito. É bomba e cano. Bomba e cano. Parece idiota eu falar isso, mas é a mais pura verdade. É uma bomba e os seus vasos é o cano. É só isso, é uma tubulação, né? Então, eu preciso controlar o colesterol. Por quê? Porque pensem que os vasos sanguíneos são um cano. Pensa aqui, ó, peguei um negocinho de durex. Pensa num cano da pia da sua casa. Se você joga gordura, não começa a grudar tudo aqui? Vai ficando mó nojo? Que horror! Então, fica assim o seu vaso, gente. Que vaso? Vaso sanguíneo. Então, vai ficando tudo grudando. E gordura vai encrostando, não é assim? A gente sabe, é assim na tua casa. A minha não, porque minha pia eu limpo. Mas se tu deixar, for em algum lugar que tu... Nossa, a gordura é um bagulho que encrosta, não é? Então, acontece isso no seu vaso. Então, se você não tomar cuidado, conforme vai passando os anos, você vai encrostando. Você vai ver que depois da doença, eu vou falar já já o que dá de doença aqui. Se você tiver diabetes, a glicose, toda vez que passa de 180, o capilar não consegue segurar, ela acaba atravessando o capilar. E aí, o que acontece? Ela destrói por onde ela passa. Molécula grande passando por um lugar que não devia, estraga o capilar. Morreu. Tá? Então, não é legal. Outra coisa, pressão. A gente sabe que quem tem problema com pressão, a pressão que o líquido faz nesse cano tem que ser controlada, porque se ela for forte demais, pode estourar em algum lugar, pode dar problema. Outra coisa, cigarro. Outra coisa, álcool. Outra coisa, sobrepeso, né? Porque tudo isso tudo que você está, o sobrepeso, o exercício, você está dando trabalho a mais para quem? Para o seu coração. E vai chegar uma hora que ele vai abrir o bico, né? A gente pretende viver muito, mas se eu não cuidar do muito, não vai durar nada, né? Então tem que tomar cuidado com o muito, né? Não pode ser nada muito. Não pode comer muito,
Não pode fazer um monte de coisa muito, porque o muito é pouco. Exatamente, o muito é pouco, mas faz muito sentido isso. Parece ser um lance meio antagônico, não parece? Mas não é não, é a pura verdade, né? O bagulho é antagônico, mas é verdade. Se você for parar para pensar, é a verdade, né? Então, precisa adotar algumas mudanças para que não aconteça o que eu vou mostrar para vocês agora. Porque, gente, como 1 e 1 são 2, a maior parte, eu já falei, 95% das doenças cardíacas são adquiridas. Por conta do quê? Dos nossos maus hábitos. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a angina. O que acontece na angina? Dor. A pessoa sofre. Sim, dor. Dói. Por que dói? Porque sabe as artérias que conduzem o sangue para o tecido, para o miocárdio, lá para o tecido cardíaco? Então, elas ficam estreitas. E aí, quando fica estreita, vamos supor, né? Vou pegar aqui o meu caninho. Se eu estreitar isso aqui, se ele ficar menor, você imagina que eu fui fazendo um monte de coisa durante a minha vida e ao invés dele estar desse tamanho, que era, né, o que deveria ser, ele ficou desse aqui, ó. A tampinha da caneta. Ó, o que acontece? Chega o mesmo oxigênio? Não, né? Então, sabe o que acontece? Dói. Falta oxigênio no tecido. Falta nutriente no tecido. Sabe o que vai sentir? Dor. Qual é o problema, né, gente? Dói. Simples assim, mas é uma dorzinha? Começa com uma dorzinha. Conforme vai diminuindo o fluxo, a dorzinha vira um dorzão, tá? Então, é uma dor, sintoma disso, é uma dor que dá e para, não dói o tempo todo, né? Ou então, inicia com um grande desconforto, com uma pressão forte no peito, tá? Se você fizer alguma atividade física, e aí eu tô falando de atividade física, mas não só atividade física. Tenta subir uma escada. Tenta fazer alguma coisa assim, que é uma coisa natural, né? A sala de vocês mesmo, a gente sobe escada para ir para a sala, na escola, né? Então, dói só de fazer esse tipo de coisa, tá? Mesmo quando a pessoa tá deitada, dormindo, em repouso, dói. E é uma dor que não é uma dorzinha, é uma dorzinha leve. Vem para cá, ó, sobe o pescoço, vem pro ombro, vai pro lado esquerdo. E aí você já começa a achar que você tá passando mal, né? E aí, se você estiver estressada, aí o bagulho piora, porque aí vem um lado emocional na brincadeira, né? Se você tiver com o estômago cheio, também piora muito. Por quê? Porque enquanto você está com o estômago cheio, você está trabalhando, o estômago está com movimento peristáltico, que é o peristaltismo que ajuda, né, no estômago. Então, tá mexendo ali, ó, onde tá trabalhando. Quando faz a digestão, consome muito oxigênio para fazer a digestão, tá? Ou então quando fica frio. Por que quando fica frio? Vocês sabem que o frio dá vasoconstrição. Então, pensa bem, o bagulho já tá pequeno. Aí tu vai pro frio. Ixi, fica mais contraído ainda o vaso. Não, trombose é outra coisa. Calma aí, já já eu falo da trombose. Já já eu falo. Então, dá dor, mas para por aí. Simples assim. Isso aí chama angina pectoris. É essa dor. Angina pectoris. Angina, pronto. Então, angina mata? Não, angina é só dor. E a dor do que é? Do estreitamento. Como é que termina a angina? Aí eu vou te mostrar. Mas isso daí é só dor. Ninguém morre de angina, mas as pessoas têm dor de angina. E é bom quem tenha dor? É óbvio. É óbvio. Sabe por que é bom? Porque é sinal de que o seu coração
tá sobrecarregado e você tem que ver o que que é, vai olhar o que que tem aí, porque não foi nada demais. Diga, Lauren, ela começou e parou. Eu não sei se ela está escrevendo, porque aqui não é igual o WhatsApp. Ah, lá. Peraí, vamos lá. Agora eu vou falar um negócio também importante, tá? Uma dor parecida no coração, eu mesma já respirei e deu uma dor nessa região. Então, depende. O que você estava fazendo? Se você não estiver fazendo nada e sentir essa dor no peito, o que que eu falo não estiver fazendo nada? Nenhum grande esforço e sentir essa dor no peito, tenha certeza de que seu intestino está funcionando bem. Porque, gente, é muito sério isso, muito sério. Eu já vi, não foram uma, não foi uma, não foram duas, eu já vi muitas pessoas irem para o hospital reclamando de dor no peito, faz teste de enzima cardíaca, vê que não tá tendo, não tá infartando, e é só gases. Falando muito sério. Porque vai acumulando e é sério, gente. É muito sério. Olha lá, tua irmã é enfermeira e disse que era gases, tá vendo? Gases. Mas chegou aí no médico ou passou? Nunca mais teve. Porque se passou, nunca mais teve, era só gases. E aí, Ana, o que aconteceu? Agora ele ficou gelado e pálido? Não, na hora, né? Então, porque dá um super susto, né? Você pensa, meu Deus, tô morrendo. E às vezes é só gases. Eu tô falando muito sério. Eu contei para vocês que eu trabalhei no hospital, dando plantão à noite, né, por muito tempo. Cara, não foi uma, não foram duas, não foram três vezes que, pois é, pois é, ele chorava achando que ia morrer, a Lauren achando que ia morrer, e era só pum, como ela disse mesmo. E aí ele chorava, a dor apertava, e ele só precisava de um Luftal. Desse um Luftal, resolvia o problema. Pois é, gente, é cômico agora, né, na aula que eu tô contando para vocês. Mas a pessoa que está sofrendo, gente, a pessoa que está sofrendo, eu não vou falar o que a Cristiane escreveu, não, porque eu não falo essas coisas para ficar gravada. Ah, olha só. Verdade, tá vendo? A Lauren tá falando que parece que vai morrer e a Ana tá dizendo que a médico só perguntou para ele quanto tempo ele não fazia cocô. Falando, gente, é normal acontecer, mas a pessoa tem a sensação de que tá morrendo. É terrível, é terrível. E aí vai, mas por desencargo o médico pede exame, examina o abdômen, pede exame, faz enzima cardíaca, não tem nada. Vai para casa, passa, é só ir no banheiro. Olha lá, tá vendo? Era apenas gases, tá vendo? Pois é, e dá uma dor no peito, vou morrer. Não, só precisa mesmo soltar um pum. É que não dá para falar isso para a pessoa. E outra, né, gente? Se alguém também, a partir de amanhã, Deus me livre, a gente dá risada, mas dá risada lembrando, né? Não é verdade? Porque olha o desespero. Mas nunca ache que alguém que está falando que é dor no peito é gases, tá, gente? Socorre a pessoa primeiro, depois você zoa ela falando que ela só precisava soltar um pum, mas olha, é triste, viu? Ai, meu Deus do céu. A Lauren é louca, Lauren. Fala para o paciente, já peidou hoje? Já pensou? Oh, Jesus Cristo. Ai, Ana Paula. Vamos lá, né? São exames. Pois é, vocês vão fazer muito exame na vida, vocês vão ver gente com muita dor, vocês vão ver o que é engraçado. Depois a gente mata, se mata de rir, mas na hora o desespero, tu já pensou? Que coisa? É complicado isso, né? Professora, foi horrível, horrível. Eu tinha acabado de casar e pensei que eu já estava ficando viúva.
Foi muito horrível. Tu achou que fosse ter que fazer já o inventário, que fosse ter que deixar tudo, é isso, já estava achando que estava solteira de novo. Meu Deus, que desespero, né? E era só para ir no banheiro, Senhor. Por isso que eu tô falando, calma, essa dor tem E que ter pior, né? O que eu ia herdar de herança era só os peidos mesmo. Pensou que coisa? Olha só que coisa, ia ficar de herança um punzinho de leve, né? Senhor Cristo, terrível, mas muito cuidado. Criança fala muito, que tá com dor. Ai, mãe, tá doendo minha barriga. E bota a mão aqui em cima, quando é pequenininha. Não é barriga, não, é gases mesmo, gente. É gases, né? Tem que tomar cuidado, ok? Enfim, vamos lá. Né? Então, a dor é sinal de que o coração está recebendo menos sangue do que ele precisa, tá? Então, é só tratar. Mas, às vezes, né? É só tratar quando realmente tem um risco, que não é gases, quando realmente for angina, né? Precisa tratar, porque você está vendo que o coração não está recebendo, né? O que precisa, o suprimento necessário. Então, você pode, às vezes, precisar até fazer um procedimento cirúrgico, como fazer uma ponte, né? Ou aquelas artérias coronárias, ponte de safena, ponte lá das mamárias, ou então fazer uma angioplastia, ou seja, você pega um balão, infla nas artérias que tem um ateroma, que a placa é de gordura, né, para deixar ela expandida e não voltar mais aquilo, né, porque na verdade isso representa sim um risco de vida, né? Isso representa sim, porque deixa eu só ver aqui um negócio, gente. Oi? Então tá. Então, o que que acontece? O que acontece é que muitas vezes já sabe que tem realmente a placa de ateroma ali, que é a gordura que eu falei para vocês, que está preso, e que não tem o que fazer, e que como não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer, então tem que entrar com tratamento. E se não tiver, se tiver numa espessura que já não consiga mais controlar, tá? Se estiver representando realmente um risco de vida, aí o caso é cirúrgico, né? Precisa já fazer o tratamento necessário para que isso não acabe levando ao infarto. Porque começa com angina, aí você não trata a angina, tá? Você não trata a angina, mas o que acontece é que você tem um infarto. Por quê? Porque a gente tem ali, né, aquele monte de... Como que se fala, meu Senhor Jesus? Ah, eu tô lendo aqui e tô perdendo, desculpa. É que é muita gente falando comigo ao mesmo tempo. Você não trata, né, o que formou, o que participou da placa de ateroma, não trata, tá lá na placa de ateroma, tá formando, e aquilo vai só se agravando, porque seu estilo de vida continua o mesmo, a sua alimentação continua o mesmo, e às vezes é o que eu falei no começo da aula, encrosta. Colesterol é gordura, encrosta. Então, vai encrustar no vaso e não vai ter como tirar. Então, ou você trata, e se não dá mais para tratar, tem que entrar com procedimento cirúrgico, mas precisa ser rápido, muito rápido, porque se não trata, dá isso aqui, ó, um infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é um pouquinho diferente, eu vou falar depois do intervalo, porque não sei se dá tempo de eu falar. Eu vou querer mostrar aqui. Melhor eu falar depois do intervalo, porque eu sei que eu vou demorar.
Vamos lá? Deixa eu marcar quem tá aí. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é dia de Anateles. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Ana, eu nunca mais vou esquecer a história de que tu ia ficar viúva. Senhor. Já pensou? Que desespero, né, menina? E a Lauren também. Era só ir no banheiro, galera. É bom que ficou esperto. Agora, isso daí é para vocês verem como a alimentação, como o estilo de vida, como a prática de exercício, como tudo isso faz uma super diferença na vida de uma pessoa, né? Porque se você pretende viver 70 anos, 60 anos, 80 anos, sei lá, a gente não sabe quantos anos a gente vai viver, que seja com o vaso limpo, né? Vou explicar um negócio do colesterol para vocês. Deixa eu só terminar de colocar quem tá aqui. Ai, quase que eu fecho. Calma aí, Marcos. Lide. Só um minutinho, já vou olhar. Lauren. Luana. Marcos, a Mari. E o Tiago. Então, vamos lá. O lance do colesterol, gente, é o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? Ih, dona Ana. Vamos voltar para o meu Durex, né? Que é legal. Ó, isso aqui é o seu vaso. Eu falei que vocês ficam comendo coisa gordurosa, que isso aqui gruda tudo na parede, né? Só que tem dois tipos de colesterol. Tem um colesterol bom e um colesterol ruim. Qual que é a diferença dos dois? O colesterol independente, né? Pelo fato de ser a molécula colesterol, é uma lipoproteína, ou seja, ela tem uma porção de gordura e uma porção proteica. O colesterol, que é bom, ele tem muita proteína e pouca gordura. O colesterol ruim é o contrário, é o inverso. É muita gordura e pouca proteína. Aí o que é que acontece? A hora que seu sangue está passando aqui com o colesterol ruim alto, ele gruda tudo aqui, fica aquela nojeirona, né? Quando você tem o colesterol bom circulando, ele passa, e como a proteína é rígida e estrutural, porque para proteína estrutural, né? Ela passa e ela vai levando, ela limpa, entendeu? Ela vai limpando, ela limpa a parede, ela passa e empurra a gordura. E aí a gordura acaba indo para ser jogada fora nas fezes. Então, ele vai limpando. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come. O colesterol ruim é uma jossa para acabar com o vaso. E se tu quer ficar velhinho, já era, né? Se tu quer ficar velhinho, já era. Então, lembra da história que eu falei, tu só não morre velho se tu morrer cedo. Então, porque ficou doente. Então, a gente tem que cuidar, né? Esse lance do colesterol é muito sério. E as pessoas não dão muita importância. Ó, vou eu fazer as minhas críticas, que são excelentes, vocês vão me odiar, mas eu bem vou falar. Ah, gente, é uma delícia comer pizza, não é? É uma delícia comer lanchinho que vocês comem, só sexta. Só sexta. Durante a semana tem que ser uma comidinha mais saudável. Olha eu dando a bronca, olha eu dando a bronca. Vocês ficam comendo, eu falo, não posso, não posso. Mas é que eu tenho o dobro da idade de vocês, né? Então, eu vou morrer velhinha, já contei isso. Então, não posso comer muito colesterol, né? Olha eu dando bronca. Gente, vai cair a conexão. 9h20, tá bom? Pontuais, hein? Por favor. A outra. Gente, morro feliz e de buchinho cheio, ô Jesus. Todo mundo já engordou, Marcos. Já falei esses dias que a minha calça nem deve estar fechando, só tô de calça de pijama mesmo. Não deve nem estar fechando a calça jeans, só por Deus, Senhor Jesus. Mas tá todo mundo, tá? Agora que eu vi, ele tá fazendo dieta, emagreceu, ai, que metido, eu engordei mesmo. É 9h20, gente.